Olá, pessoal do Conecta Mais. Eu sou o Digão da Musicorama. Estou aqui ao convite do pessoal do Música e Mercado para fazer um painel muito massa para vocês aqui nessa feira. Hoje nós iremos falar a respeito de como um artista independente pode construir uma turnê internacional. Sim, isso é super possível, super palpável, é algo muito importante na carreira de todo artista, você angariar fãs fora aí da sua região, você excursionar, isso traz experiência, isso traz uma credibilidade muito legal para sua carreira, e eu trouxe aqui algumas pessoas chaves para poder fazer isso acontecer na sua carreira. Vai ser algo bem legal a nossa entrevista de hoje. Eu vou pedir aqui para cada um de vocês se apresentarem, dizendo o nome, o local de onde falam e o órgão ou empresa que vocês representam. Beleza? Para a galera aí conhecer um pouco mais aí a respeito de vocês. E eu vou pedir também, encarecidamente, ao meu amigo Bono da Costa, que é bilíngue, para fazer aí as traduções simultâneas para a nossa colega Cris. Beleza? Então, começando a apresentação por ti, meu amigo Bono. Bem, boa tarde a todos. Obrigado ao Conecta Mais pelo convite. Digão, Cacau, é um prazer enorme. E minha amiga Cris, de Bogotá, é um gosto. É muito rico poder falar contigo por aqui, poder ver-nos, nem que seja à distância. E, bem, é isso. Vamos bater esse papo, seguramente. Vamos procurar fazer com que seja o mais enriquecedor possível para aquelas pessoas que estejam acompanhando e tenham interesse em saber sobre o assunto do qual vamos tratar. Muito obrigado pelo convite. Beleza, Bono. E de onde você está falando, Bono? Estou falando de Madrid e eu estou representando a plataforma Latinoamérica 360, que tem atuação em vários países, não só na América Latina, mas agora também aqui na Europa, que já estávamos iniciando um processo bastante interessante com a Europa, mas devido ao que já sabemos, vai ficar para os próximos meses, enfim, veremos aí o desenvolver da carruagem, né? Beleza, verdade. Situação delicada, mas vai dar tudo certo. Agora, seguindo aqui a ordem do meu reloginho, meu amigo Cacau. Olá, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que for aí gerado e assistido. Sou o Cacau, eu falo em nome de Cultura Leste, que é a empresa a qual sou representante, onde desenvolvemos atividades com os artistas independentes, artistas das pontas, artistas das periferias da cidade, e onde nós fazemos todo um trabalho da assessoria e divulgação desses artistas em grandes veículos da cidade de São Paulo, como os metrôs da cidade. E também sou gestor público de cultura, alocado na Secretaria Municipal de Cultura. Então, venho aí para, de repente, estar batendo um papo com vocês e trazendo um pouco de informação bacana e a gente junto poder auxiliar todos esses que estão aí assistindo a esse nosso encontro. Muito obrigado pelo convite. Ô, Cacau, a gente que agradece aí sua participação, cara, você é fera. E agora aqui a nossa querida, ilustre Cris, fala um pouquinho pra gente sobre você, Cris. Bueno, yo soy acá en Bogotá, Colombia. Bueno, actualmente trabajo independiente. Me he desempeñado en varias ramas dentro de la industria. He sido asistente de booking, jefe de prensa, tour manager, hago producción de conciertos, tanto con artistas grandes como con artistas pequeños. Ya llevo más de 10 años trabajando en la industria musical en Colombia. Poxa, que bacana. Então vocês já sentiram aí o peso que está esse painel, né? Brasil, Colômbia e Espanha, tudo isso aí a gente vai construir uma história muito massa para você que é um artista novo ou para você que é um artista que já está na estrada e está precisando agora expandir mais os horizontes. Esse painel vai ser sensacional. Então vamos começar ali do ponto de partida de todo artista, né? Eu quero fazer uma excursão
com a minha banda uma turnê, eu quero expandir essa turnê. O que eu preciso, primeiramente, o que eu preciso de estrutura nessa parte mais técnica, na infraestrutura da banda, o que ele precisa se preparar para começar a fazer os contatos para a turnê dele. Vou passar a bola primeiramente aqui para o Bono da Costa, do Latinoamérica. Estamos falando que é importante saber que tipo o seu tamanho, né, desse artista. Seria, imagina um artista que ele já tem um projeto consolidado no estado dele, no país dele, e ele quer, estamos falando desse artista, é isso? Isso, um artista independente, não vamos colocar um artista muito consagrado, não. Um artista independente que está trilhando ali suas primeiras turnês. Tá, eu prefiro, como temos, isso é algo muito amplo, né? Poderíamos ficar aqui falando muito tempo, porque são muitos detalhes, certo? Então, eu preferia iniciar essa conversa dando um dado que é um dado real, certo? Um dado real, um dado que eu acompanhei e que eu posso falar com total precisão, sim? Eu acho mais interessante. E em uma outra oportunidade podemos falar da coisa mais ampla. Então, vamos lá. Eu gostaria de mencionar um grupo do qual eu imagino que boa parte das pessoas que acompanham a música conhece, que se chama The Bajos. Sim? The Bajos é uma banda do menor Sergipe, estado, né? do menor estado do Brasil, sim? Que é Sergipe. Então, The Bajos era um duo, né? Hoje em dia são um trio, e eu realmente eu estava produzindo um festival em 2015 no México, os vi e me apaixonei pela música deles, porque era um rock que tinha autenticidade, era algo que realmente eu vi que tinha uma identidade, certo? Então, importante, eu gostaria de frisar de forma muito contundente que quando estamos falando de música, o mais importante é a música. É o mais importante. Eu sei que é até um pouco fica até, né? Cara, sim, tá, e aí? Mas é que às vezes a gente sai fazendo o business, não sei o que, da banda e tal. Velho, primeiro vamos fazer música boa. Música de qualidade. Primeiro vamos criar uma identidade. Tá certo. Não vamos imitar ninguém. Cria teu som, cria tua identidade, oferece algo novo, porque estamos agora mesmo vivendo no oceano. Imagina que o oceano é todo o mercado da música, e aí tu tem todo esse monte de peixinhos que são há milhares de bandas que existem em todo o mundo, certo? Então, tem que haver um diferencial, tem que haver uma identidade, tem que haver música de qualidade, que é o que aconteceu com a The Bajos. Eu vi já, quando eu vi, uma das coisas que me chamou a atenção, para que as bandas também já tenham isso bastante em conta, foi que eles estavam naquele momento com um videoclipe bastante interessante. Então, as redes sociais estavam funcionando bem, tinha um videoclipe naquele momento que estavam trabalhando muito legal, um videoclipe bonito e tal, e eu falei, não, eu quero esses caras aqui. E entrei em contato e tal, e o que aconteceu? Outro dado importantíssimo para você, banda, que está de repente em Santos, em Aracaju, onde quer que seja, em uma cidade pequena ou cidade grande. É fundamental que você seja relevante no lugar onde você está. É fundamental. É fundamental. Buscar uma relevância local. Legal. Fundamental que você tenha uma relevância local. Né? Você está lá perto da Casa de Cultura, onde coordena o nosso amigo Cacau, encha lá o saco do Cacau, vá lá, conversa com o Cacau. Eu comecei, a minha carreira, eu comecei com 5 bandas, o meu primeiro evento foi com 5 bandas no terreno baldio, em 1990. Por quê? Porque eu fui na prefeitura, a prefeitura não aceitou,
e nós fizemos no terreno baldio. Cada um naquela época, um levou o microfone, outro levou como se fala, a caixa de guitarra, a bateria e tal, e fizemos o evento. 2 anos depois, estávamos fazendo Dance of Days e Ratos de Porão para 2.000 pessoas na maior praça da cidade. Então, é fundamental que haja essa relevância local. Uma vez que você tem essa relevância local, que depois também podemos falar com muito mais tempo, porque eu preciso deixar meus amigos falarem, né? Quando você tem essa relevância local, outra coisa importante é não estar tocando todo dia, todo final de semana na tua cidade. A tua cidade, os shows na tua cidade, no meu ponto de vista, eu penso, pelo menos na estratégia que fazíamos no México, era que as bandas, elas, em média, tinham 3 shows produzidos por elas na cidade do México. Isso, o que fazíamos primeiro numa casa pequenininha, com mais um convidado, tentávamos encher a casa, lógico, enchíamos, depois faziam uma segunda numa casa maior. Isso dava um rebote na imprensa, depois fazia uma mais local e depois a gente fechava o ano num local maior, não? Sempre respeitando o tamanho da banda, claro. Então, como um tip aqui, eu deixaria que você tenha relevância dentro do seu local, da sua cidade, e essa relevância ela vem também com redes locais. Não tente fazer a sua primeira rede com Lollapalooza, faça a sua primeira rede aí local mesmo. Local. Porque se você for tentar fazer uma rede com Lollapalooza lá em São Paulo, com todo o respeito que eu tenho assim, não vai dar certo. Aí você vai sair decepcionado, você vai sair dizendo que é máfia e etc e tal. Sendo que, às vezes, você vai até numa feira, até desculpa, já está entrando nesse assunto, mas é o lugar onde as bandas, os players se encontram, e aí o cara ele está começando agora, aí ele vê lá, tem lá o Fuji Festival do Japão, Roskilde da Dinamarca, o Lollapalooza. O cara quer chegar nesses caras. Esses caras têm milhares de materiais, eles têm que cumprir agenda com outros amigos deles, que também colocam bandas deles. Então, por que não ir ao Cacau, ir a festivais, às vezes, pequenos, que vocês vão poder trocar figurinhas, vão poder, né, ter muito mais possibilidades. Então, assim, eu diria que o primeiro passo, relevância local, aí depois você vai chegar a nível nacional. É importante, no meu ponto de vista, ter participação em feiras de música, que é onde você encontra, né, o mercado, enfim, compradores, o pessoal de festivais e tal, sempre tendo em conta que vai ter gente lá do Lollapalooza, eu sei que é super, Lollapalooza, ou vai ter tal, mas tem em conta que tem outros festivais pequenininhos que estão ali. Pequenininhos, às vezes tem gente ali que, se você olha bem na programação, é um festival que tem tudo a ver com a sua música, e você está apontando para o Lollapalooza, que eu também estou apontando, que o Cacau também está apontando, a Cris também está apontando, está todo mundo apontando. E aí já sabemos o que acontece, né? Legal. Então, primeiramente, o artista precisa buscar criar suas conexões ali no seu entorno, né? Criar uma relevância local para ele ter essa base antes de expandir isso para o próximo país, né? Isso é bem legal porque a gente já conecta aqui com o papel do Cacau. O Cacau, que trabalha com gestão pública, né, na área da cultura, ele também tem o Cultura Leste, que noticia artistas de base, artistas dos entornos das casas, noticia em grandes mídias, inclusive nos metrôs de São Paulo. Então, Cacau, um artista que está buscando começar a ter essa infraestrutura, buscar uma relevância local, ele pode contar aí com o poder público para isso, e o que ele precisa para entrar nesse circuito do poder público na área dos shows? Certo. Digamos, foi até pertinente fazer essa pergunta, porque eu também ia completar aí um pouco do que o Bono falou, sobre essa questão da representatividade local dele, essa relevância local. Ela é tão importante, eu vou dizer aqui para o artista que vai estar assistindo, que quando nós vamos fazer um contrato, nós temos que redigir um parecer artístico. E no parecer artístico... Boa.
no parecer artístico tem que estar dizendo o artista tem relevância pelos projetos apresentados na região, entre isso, aquilo outro, tal, festival X, Casa de Cultura Y, evento tal. Então, ele precisa, assim, essa relevância macro, a relevância ali hiperlocal, eu vou dizer assim, é muito importante para ele alicerçar, para que se ele se alicerçando, ele pode buscar uma virada cultural, que é algo maior, e aí ele pode buscar um Lollapalooza e entre outros festivais, né? Então, é só para complementar um pouco dessa fala do Bono, a importância de alicerçar-se no hiperlocal. Então, para buscar algo maior, meu irmão, vamos começar menor, vamos mostrar que você existe e que o teu material é bom, porque o material, se falando de música, é a música, porque é algo que vai dar esse diferencial, a ponto de eu pegar e falar, pai, então eu vou buscar esse cara. Aí você vai buscar o cara tem uma mídia bacana, uma rede social bem organizadinha, com certeza já é o primeiro passo para ele começar a tentar inserir-se em todo esse processo. O segundo passo é não se assustar com a burocracia, né? Então, eu costumo dizer que uma boa gestão... É verdade, porque eu costumo falar isso, eu falava muito nas aulas lá no Instituto de Cinema, Digão, sobre essa questão de administrar a carreira, né? Porque você precisa ter lá o conhecimento, a técnica, você precisa ter a gestão, né? Então, você tendo a técnica, a gestão, você consegue fazer com que as outras coisas caminhem, né? Então, você precisa ter essa gestão. Eu estou falando isso porque músicos que vão participar e que vão assistir a esse nosso quadro, o músico, ele muitas das vezes, ele quer estar livre apenas para criar, né? Mas ele precisa de alguém para fazer essa gestão, né? Então, precisa ter lá algumas certidões, algum bom release, um bom portfólio, criar o material de imprensa que é pedido, porque sem 3 materiais de imprensa, você não consegue um contrato na prefeitura, por exemplo. Olha só, isso é importantíssimo. Entende? Então, as pessoas, às vezes, não têm noção disso. Então, fala, por que eu não consigo? Porque ele não tem 3 materiais, ele precisa de 3 links. E esses links, ele precisa criar esses links. De que forma? Se apresentando, tendo relevância local, aparecendo em portais da internet, ou veículos de comunicação hiperlocal, anunciando que ele realmente organizou aquilo. O Cultura Leste ajuda muito os artistas a fazer isso, digamos, porque a gente anuncia os caras no portal e lá no metrô, então o cara usa o próprio material que foi publicado no metrô como material de imprensa. Então, e aí ele consegue... Verdade, você já entrega o clipping para o cara, né? O clipping do cara. Então, ele precisa ter um clipping, ele precisa ter um bom release, um portfólio, uma sinopse do espetáculo, e o restante é documentação de praxe. E sempre, sempre, um bom material, é claro, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Se a música for ruim, não adianta de nada, né? O cara não vai conseguir nem o clipe, ninguém vai noticiar. Não adianta gravar um clipe com uma Verdade. E esse ponto que você colocou é muito importante, né? O cara precisa ter o crivo da imprensa, né? Se a imprensa não credibilizar o trabalho dele, não noticiar o trabalho dele, o poder público não pode contratá-lo, né? Então, isso é importantíssimo. E aí, com isso, a gente já linka aqui com a nossa lindíssima Cris, que é também assessora de imprensa, né, Cris? Cris, o que um artista precisa para que você possa assessorá-lo? Bueno, yo primero quiero partir como de un caso real, de un ejemplo que tengo precisamente de un grupo internacional, de Dorian.
Ya llevo más o menos trabajando con ellos hace 5 años, donde he tenido la sorpresa de encontrarme como con el crecimiento que han tenido ellos. Justo mi trabajo con ellos comenzó desde la parte de prensa, ¿no? Entonces empezamos como a trabajar el territorio, algo que Sim, me parece importante que en este momento más en el que estamos viviendo en cuanto a la música, la importancia de usar como las estadísticas de las plataformas, las estadísticas de Facebook. ¿Por qué? Porque primero eso nos da un poco a conocer los territorios de escuchas de donde haya un posible interés y en lo personal donde es como un público objetivo para ir a trabajar. Lo segundo que me parece importante, de pronto podemos hacer un lanzamiento acá, de pronto este año no tengamos planeado ir a ese país donde tenemos muchas escuchas, pero podemos hacer estrategias importantes para seguir reforzando y que pueda seguir creciendo esto. ¿Por qué? Porque el día que vayamos a planear esta gira, se vaya a hacer promoción, ya va a haber gente que ya vaya a conocer sim, al grupo de alguna manera, si es como su primera vez de ir a tocar, va a ser mucho mejor la acogida en cuanto a la promoción, digamos, si vamos a hacer, digamos, una gira de medios o prensa. Ese fue un poco el caso que me pasaba mucho con Dorian, a pesar de que ellos están en España, ellos siempre trabajaban desde esta manera y también teniendo objetivos claros sim. de desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces, con ellos me pasó un caso particular. Só Obviamente um hacíamos minutinho, la... Cris. Dime. Só um minutinho, só um minutinho para eu traduzir isso para o pessoal. Ah, ok. O que a Cris está Vale. falando é que, primeiramente, o que a Cris está Perdón. falando é que, primeiramente, ela faz um trabalho daquele conteúdo, daquele artista, no território. Então, digamos que você é um artista brasileiro e quer ir para a Colômbia. A Cris vai fazer um trabalho nas redes sociais lá da Colômbia, vai fazer um trabalho nas mídias de streaming para que tenha mais audições da sua canção lá, para isso ir preparando um caminho e então você começar a construir o que ela chamou ali de gírias, é o que a gente chama aqui no Brasil de gigs ou shows. Então vai estruturando essas gigs, esses shows, à medida que primeiro ela vai trabalhando essa base de consumidores da sua música. Então é importante você entrar em contato com a assessoria de imprensa local para que ela possa construir esse relacionamento da sua música com o público daquele local. E aí vai aumentando as audições da sua música na rede e então começa a estruturar as guias, né, os shows para aquele local. Né, Cris? Pode continuar, Cris. Pode Bueno, continuar. y con ellos me pasaba algo importante que debo contarlo como en cuanto a logros, digamos, de los cuales están dentro de los objetivos del artista, por lo menos en llegar a los medios más grandes de cada país, ¿no? Obviamente, mi ejemplo personal que es Dorian, llevo con ellos manejando los lanzamientos de todo su álbum Justicia Universal, que fue uno de los 10 álbumes más vendidos en España, y yo prácticamente fui la encargada en Colombia de trabajar todo ese proceso. Desculpa, Cris. Aqui, Dória, para que a gente tenha ideia, é uma banda... Desculpa, só para explicar um pouco o que é Dória, Vale. porque para que a gente não sepa, não? Dória é uma banda hoje que está colocando... Aqui em Madrid, por exemplo, eles fazem show no Music Center, 12 mil pessoas, que seria um Credit Carroll em São Paulo, né? Uma banda já com um renome importante. É. Desculpa, Cris, desculpa. No, Bacana. perdóname no poner ese contexto. Dória seria uma banda local, né? Dória é uma banda local, gente, não é o governador. Pode continuar aí, Cris. Entonces, Dorian, não Dória. Dorian. Dorian oficial. Si quieren Dorian. seguirnos. Entonces, Perfeito, digamos, prossiga, Cris. entonces, digamos, el proceso con ellos fue obviamente desde la parte de estrategia en prensa, también en desarrollar shows. Yo siento que los artistas independientes no deben tener miedo en querer solos montar una gira, ¿no? La verdad, los pasos, en lo personal, me parece que los pasos claves son los siguientes y ha sido mucho, digamos, esto puesto en práctica ya con otros proyectos que también se han venido a desarrollar acá en Colombia como Da Pound, que es un grupo alternativo de Ecuador. Con ellos también tuve la oportunidad de trabajar como 3 años seguidos y, digamos, ellos, digamos, se conectaron con un grupo que hacía la música similar acá en Colombia que se llamaba Televid. Entonces empezaron a hacer como un intercambio de cosas, digamos, de agencias y todo,
viendo la Ah, similitud en cuanto a la música y todo, que eso es algo también importante que podría ser un trabajo que nos va a beneficiar a ambos, sim. ¿no? Ya de alguna manera uno conociendo el territorio de cada uno, es algo donde uno también podría generar un intercambio y así precisamente pasó con ellos. Televit fue a Ecuador a tocar ante el público de APAO, que también llenaba un público similar al que llenaba acá Televit, Um y esos minuto, Cris. intercambios, ay, perdón, sí, Só um minuto para eu traduzir agora essa parte pessoal. Agora, vale. a Cris entrou na questão de uma estratégia, ela entrou na questão de uma estratégia para você criar a sua tour no país. Seria fazer um intercâmbio com uma banda local. Isso é muito interessante. Ela citou exemplo aqui de duas bandas. Qual é mesmo o nome da banda, Bono? Você que conhece as bandas? Telebit fizeram um feat, por assim dizer, né? E aí um feat tanto de música como também de você me ajuda no teu país, eu te ajudo no meu. Alguma coisa assim, né? Mas, enfim, algo um pouco mais complexo de explicar, mas a base do negócio é essa, né? Ela citou como exemplo aqui duas bandas em que fizeram um intercâmbio, uma banda da Colômbia e uma banda da Espanha, se não me engano, onde um foi para o país do outro, do Equador, perdão, do Equador. É uma da Colômbia e o outro do Equador, onde um contou com a infraestrutura local do outro. Então tem um artista que ele tem um público local, que a gente estava comentando aqui sobre você criar uma relevância local. Ele tem esse público, ele traz o artista de fora, o artista vai contar com o público dele, então vai expandir. Esse artista do Equador foi para a Colômbia e contou com o público daquela banda da Colômbia, e vice-versa. Depois a banda da Colômbia vai lá para o Equador e conta com toda essa estrutura local que o artista do Equador tem. Então, isso facilita a expandir o trabalho de cada um nesses países. Isso vai aumentando as suas chances de ter giras, né, ter as gigs sendo fechadas em outros países. O intercâmbio é, de fato, uma estratégia muito interessante para facilitar a sua ida para um outro país. É isso, né, Cris? Sí, y bueno, algo que quiero como agregar un poco en cuanto a Dorian y a Da Pound es que después de venir casi 3, 4 veces a Colombia, Da Pound fue invitada al Festival Stereo Picnic, que es nuestro Lollapalooza en Colombia. Es como nuestro Lollapalooza en Colombia. Entonces, después de este desarrollo previo que ha hecho la banda, pues ya tiene como ese argumento para uno llegar como a los promotores de ese festival. Mira, yo vengo trabajando en Colombia hace años, ya hemos entrado a radio, ya hemos hecho una prensa previa, ya tenemos un público que nos conoce y que va a animar a ir a vernos. Entonces, creo que ese es como el objetivo como principal de un desarrollo. Obviamente un desarrollo no va a ser en 1 mes, 2 meses, 3 meses, es un trabajo continuo, ¿no? De estrategias, pero creo que el secreto, y que ustedes lo saben, es el trabajo constante, es ir subiendo poco a poco las cifras, ir subiendo las escuchas, y a partir de las estrategias para llegar a este objetivo que fue para ellos en el 2018, sí, 2018, presentarse en el Stereo Picnic acá en Colombia, 2018. con Da Pound. Perfeito. Então, dessa forma, foi o desarrollo que ela fala, é o que a gente chama aqui de desenvolvimento. Foi desenvolvendo a carreira desse artista com base no intercâmbio do outro, e isso foi contando com a assessoria de imprensa para ir impulsionando essas notas, né, que o artista foi criando ali naquele outro território. Isso vai aumentando a relevância dele nesse novo território e tal. Tudo isso com base em cima do intercâmbio. Então, olha só, você começou a criar a sua relevância local. Você foi ali na Casa de Cultura, por exemplo, com o Cacau. Você apresentou aqueles requisitos que ele pediu, que são os clippings, que o Cultura Leste, por exemplo, auxilia nisso. A Musicorama aqui, a gente também trabalha criando essas notícias para os artistas. A gente faz uma produção, noticia no máximo possível de mídias. Aí você começa a criar essa relevância local, vai se apresentando nas casas de cultura, criando essa relevância local. Então você tem uma moeda de troca para essa estratégia do intercâmbio. Então, Bono, um artista, a partir do momento que ele criou essa relevância local e ele quer fazer um intercâmbio, por exemplo, com outro artista, ou ele quer migrar o trabalho dele para um outro país e procura aí o Latinoamérica 360. Qual que é o próximo passo? Passo fundamental é por quê. Você está indo para o México, por que o México?
Você está indo para a Suíça, por que a Suíça? Boa. Você está indo para o Japão, por que o Japão? É fundamental que o artista seja que ele reconheça isso, ou que ele reconheça isso através de um apoio, de uma assessoria, ele tenha exatamente claro por que ele está indo para o México, por que ele está indo para a Colômbia, por que ele está indo para a Europa. Porque eu vou dar um caso muito concreto. Nós fizemos a primeira turnê, por exemplo, o book, a metade do book e a metade da assessoria de imprensa do Francisco Elombre no México. Você veja que o Francisco Elombre ele tem toda uma estrutura. Uma grande banda. O Francisco Elombre ela tem uma grande estrutura a nível musical da América Latina. Ela tem uma identidade latino-americana importante. Então, qual é a vitrine do idioma, da música latina? É o México. O México, para vocês terem uma ideia da importância do México, toda banda, a argentina, a colombiana, aqui, se eu estou falando tonteria, que me corrija, Cris, toda banda quer primeiro ser reconhecida em México, quer ser reconhecida no México. Total. México é um grande portal. A parte disso, você tem os Estados Unidos do lado e tem, mais para cima um pouquinho, você tem o Canadá, certo? Então, a primeira coisa que a banda tem que saber, de maneira clara, de maneira objetiva, por que esse mercado, por que esse país, o que eu vou fazer lá, com quem que eu posso negociar um feat, para fazer esse tipo de colaboração da qual a nossa amiga Cris mencionou. Sabe por quê? Porque uma turnê internacional não pode ser jamais vista como um passeio. Você tem que ver uma turnê nacional como um trabalho dos mais importantes da vida da sua vida artística. Voltando a mencionar a questão desculpa, mas eu preciso falar do Debajo, porque ali nasceu um projeto que eu via, eles estavam ali na minha casa, né? Nós conversamos muito na minha casa, 2015, certo? E dali também nasceu que hoje é uma das maiores artistas da América Latina, que se chama Mon Laferte. O último show de Mon Laferte, uma guitarrinha, sim. Claro, sim, hoje enche estádio, né? Toca no mundo inteiro. Nasceu ali no festival. E foi fruto do Latinoamérica. Eu não quero assumir nenhum tipo de responsabilidade, mas ela tocou ali, e enfim. Aí já não. Mas a questão do Debajos, houve essa conexão com o México. Lá nós tratamos o Debajos de maneira muito profissional, fizeram várias notas de imprensa, tocaram 5 vezes, não só tocaram em discotecas, ou como queira chamar, enfim, lugares para shows, fizeram também, participaram na Casa de Cultura do Brasil, no México, que é outro ponto importante que a banda tem que ver. Quando a banda vai para fora, não pense só em show. Um day off, não fica um day off visitando, se está em Paris, não vá para visitar a Torre Eiffel, passear, não, ligue antes na Embaixada do Brasil, pergunte se tem um Centro Cultural do Brasil, se você pode se apresentar lá, se você pode fazer algum tipo de evento para a imprensa lá. Então tem tudo isso. Realmente uma turnê internacional ela tem que ser vista como um acontecimento histórico na carreira da banda. Isso é importante. Bem, para finalizar a questão do Debajos, eles voltaram, né, com bastante notas de imprensa, com bastante shows, e a partir de aí, pois, pelo que eu fiquei sabendo, a primeira grande contratação foi o próprio Lollapalooza, que nós estamos comentando aqui, e depois daí já sabemos, né, que eles hoje tem várias turnês a nível mundial, a nível internacional, Europa, Canadá, Estados Unidos, e uns rapazes muito humildes, muito de uma cidade pequena, de um país, de um estado que já é o estado mais pequeno do Brasil, né? Então é importante que você que está aí de repente em Santos,
em Porto Alegre, em qualquer estado ou município do Brasil, você saiba que é possível. E, para finalizar, não deixa eu falar mais, senão eu ultrapasso o tempo, houve a questão, né, que é muito importante, do convite do festival para a banda, que eu paguei um cachê para eles, mas eu não paguei a passagem, tá? Eu falando aqui bem claro, e eles conseguiram a passagem através dessa carta de convite, essa carta convite que foi feita através do festival, e aí foi feito se pagou o cachê, a questão de translados, etc. e tal, assessoria de imprensa, etc., né? Mas essa parte dos voos foi através da Secretaria de Cultura do Estado ou do município, agora não vou me recordar. Olha que legal, que legal. Foi uma participação aí do poder público auxiliando o artista a ir para outro país, né? Foi isso que aconteceu com a Debajos. Foi o convite feito do festival e o poder público, eles chegaram no poder público, o poder público facilitou essas passagens e nós recebemos eles e entramos com a parte do Booker, foram 5 shows, assessoria de imprensa e tudo mais. E eles voltaram para o Brasil e tiveram um pós-turnê muito interessante, e veio definitivamente o convite para o Lollapalooza, e depois do Lollapalooza a carreira deles tem um desenvolvimento aí bastante interessante. Pô, que legal, bacana. Você falou a respeito dessa iniciativa público-privada, digamos assim, né, que foi essa turnê aí da Debajos. Então vamos lá, olha só, um artista da Colômbia que procurou a Musicorama para fazer a produção ali do seu trabalho no estúdio online da Musicorama, né, que a gente atende qualquer país, etc., através do nosso estúdio online. Produzimos o conteúdo, mandamos lá para a Cris a parte de assessoria de imprensa, ela fez todo esse trabalho legal de assessoria de imprensa, e aí o artista, então, acionou o Latinoamérica 360 para poder fazer eles no outro país, que no caso é o Brasil. Aí vamos lá levar esse artista que vai fazer essa turnê no Brasil. Cacau, a Casa de Cultura, que seria um dos pontos aí de realização de eventos em locais de periferia, etc., que é um ponto bem legal do qual você é gestor. A Casa de Cultura pode receber um show de intercâmbio? Sim. Os equipamentos culturais aqui no Brasil, eles podem receber, sim. Inclusive, com a fala do Bono, ele falando sobre o Francisco El Hombre. Francisco El Hombre foi contratado aqui pela Casa de Cultura da Brasilândia, do casarão da Vila Guilherme. Olha, Vila Guilherme, cara, foi uma lotação máxima lá, foi lindo o show dos caras lá, é realmente bem bacana. Massa. E aí, o que acontece aqui nas casas do Brasil? Esse artista não só pode vir, mas também como ele pode contar com toda a estrutura, né, que a gente tem nas nossas casas e nos equipamentos culturais. Nós tivemos um exemplo também em 2018 que se chamou De Palco em Palco, e era justamente isso que acontecia, Digão. Então, uma banda do Itaim Paulista, ele tocava com uma banda lá da Zona Norte, por exemplo, só que a galera da Zona Norte estruturava toda a cama para o cara chegar e tocar lá. Então, quando ele chegava, ele tinha público, ele tinha tido uma puta divulgação lá na região. Legal. Então, a galera já sabia quem era a banda, qual era a banda que estava chegando, quem eram. E a banda local abria o show para essa banda da outra região da cidade. E assim sucessivamente. Então, o artista independente, ele conseguiu mais ou menos 6 contratos, um único artista independente, 6 contratos, se apresentando em 6 lugares diferentes da cidade, e assim sucessivamente. Esses outros 6 artistas se apresentaram no lugar da região daquele outro artista. Então, sim, dá para ser feito. Dá para ser feito também através de incentivo fiscal, né, que são esses PROAC da vida, os PROMAC, essas coisas todas que abrem anualmente diversos aí para poder elaborar um projetinho e convidar o artista externo, ter verba para ele, ter uma verba para ir hospedá-lo.
dar toda a estrutura para que esse artista que vier de fora consiga ser atendido aqui. É possível, sim. Perfeito, perfeito. Cara, é importantíssimo tudo isso que a gente está pontuando, mostrando o caminho das pedras. Aqui a gente está contando todo o caminho das pedras para o artista fazer uma turnê nacional, fazendo intercâmbios intermunicípios, né, interestados, etc., e indo para outros países da América Latina até a Europa. Esse painel aqui, para mim, foi algo maravilhoso. Infelizmente, a gente já está chegando aqui nos nossos momentos finais, né, devido ao horário. Eu vou pedir para vocês deixarem uma consideração final para o público que está assistindo, e desde já agradeço demais o tempo que vocês disponibilizaram, aceitando o nosso convite, todas essas dicas importantíssimas que vocês estão passando. Agradeço demais cada um de vocês. Eu vou pedir, então, cada um deixe as suas considerações finais, começando aí pela Cris. Claro. Primeiro as mulheres. Primeiro as mulheres. Bono, como que é considerações finais em espanhol? Bueno, consideraciones finales. Bueno, algo que lo que les decía, clave, las estadísticas, Facebook y plataformas de streaming. Segundo, me parece importante. Yo sé que el ejercicio es de largo, pero si es un grupo, lo puede hacer el grupo y el equipo de trabajo. Mirar grupos que toquen el mismo género de uno para lo que les decía, de pensar en futuros intercambios, ¿no? De mirar, eso también me parece importante porque también uno puede mirar un poco la escena de cada país, ¿no? Si hay un proyecto que está similar, uno también ya pueda tener un panorama un poco de cómo, digamos, el género se está como desarrollando en cada país. Segundo, me parece importante que los artistas deberían arriesgarse, así sean independientes nuevos, realizar una gira. O sea, uno puede empezar, obviamente, gira en su país de origen porque no hay nada mejor que crecer de donde uno es, pero empezar a hacer estos trabajos, empezar en las ciudades principales, después mirar, tocar, digamos, en pueblos, en municipios cercanos y poder desarrollar eso porque me ha pasado mucho que han llegado muchos artistas a mí de que solo quieren hacer prensa, pero todos sabemos que esto es un trabajo 360 de management, de giras, de marketing, de música. Entonces me parece muy importante que obviamente seamos como muy conscientes de que el trabajo es como un reloj, necesitamos que todo el engranaje funcione bien, pues para que los procesos se puedan desarrollar. Y lo también que si van a hacer una gira, que ojalá se pueda hacer prensa. Esto es un trabajo bien importante también para un posicionamiento musical. Entonces serían como esas mis recomendaciones. Perfeito, Cris. Muitas graças por sua participação em nossa live. Foi sensacional, sensacional. Bono, eu vou passar a palavra aqui para ti, suas considerações finais. Se você puder dar uma pequena traduzidinha para a galera aí no que a Cris falou, nos pontos chaves, e aí então vá para suas considerações, meu grande amigo. Os pontos chaves é isso, né? Boa música, começar a ter colocar todos os cartuchos aí, toda a carne no assador da boa música, isso em primeiro lugar. Não ficar histérico com a questão de redes sociais, que eu tenho que ter 300 mil seguidores. Não vamos pegar essa questão aí da Anitta, porque se a Anitta, se a coisa fosse assim, a Anitta tinha feito alguma turnê internacional, pelo menos uma, e sabemos que isso não é assim, né? Então, as redes sociais são importantes, mas primeiro a música, ter as redes sociais funcionando bem. E, sobretudo, eu acho que a partir de agora, mais que nunca, você ter uma rede local onde você possa transitar, bandas amigas, colaboradores amigos, bookers e tal, e não vá pensar que você vai nascer em São Paulo e vai chegar lá e vai falar com o cara lá do Lollapalooza Berlim, e você vai para Berlim e vai ser tudo lindo e maravilhoso, que não vai ser assim. Então, é importante ter todo o processo, step by step, na sua cabeça bem programadinho, para que não haja desgastes, para que não haja
incluso até, de repente, uma quebra de um projeto, às vezes, tão bonito, porque não houve essa calma, né? Esse trabalho que é construído dia a dia. E muito obrigado mais uma vez ao Conecta Mais. Eu vi a tua live nos Diálogos Sonoros com o Cacau e fiquei impressionado. Achei a história do Cacau uma história incrível. Um cara, não conheço assim pessoalmente ainda, mas fiquei fã dele e realmente uma pessoa a seguir. E Cris, muitíssimas graças e um gosto participar. Gracias a todos por la invitación. Perfeito. Gente, agora, Cacau, meu grande amigo, suas considerações, meu brother. Gente, mais uma vez é um prazer enorme estar com vocês. Bono, faço das suas palavras a minha também. Conversei um pouco com o Digão, conheci um pouco da tua história também. Feliz também por essa vibe toda que está rolando entre a gente aqui. Começou lá no Diálogos Sonoros, e aí o Digão também como um grande articulador. Estamos juntos aqui. Digão sem palavras, é um grande amigo. Cris, estou conhecendo agora, Cris, e pretendo continuar aí numa amizade, num network. Falando em network, eu acho que uma das considerações finais é essa. O cara, falar para que o artista pequeno, o artista independente, ele invista, não é gasto, ele não está pagando, ele invista em um produtor musical, ele invista numa empresa ou uma agência séria que faça uma gestão de carreira. Não é gasto, é investimento. Essa acho que é a palavra que eu gostaria de deixar aqui. Porque através desse investimento, ele vai ter uma carreira mais consolidada, alicerçada, essa palavra eu já usei aqui hoje, mas que a gente fazendo essa metáfora, com um bom alicerce, quando você cresce, ele não cai. Né? Então, a gente precisa se alicerçar bem. Então, se você tem um bom alicerce hiperlocal, eu acho que é isso. O network é maravilhoso e, como eu disse também, eu vejo a música, a carreira independente, como um empreendimento. E o empreendimento não é um sonho. O empreendimento é um trabalho. Então, as pessoas precisam entender isso, que empreendimento não é sonho, é um trabalho. Então, eu acho que as palavras finais são essas, para que o artista invista nos profissionais que estão aí, a Musicorama está aí, entre outros tantos, né? A Cris, o Cultura Leste, uma série de outras pessoas que podem ajudá-lo a sair daí do menorzinho, mas sair do menor de forma alicerçada, né? Bacana para poder ir para fora e fazer um bom trabalho e não passar vergonha lá fora. Mais uma vez, agradeço o Digão e ao Conecta Mais por isso. Perfeito. Gente, muito obrigado demais aí a todos vocês, muito obrigado a Cris, muito obrigado ao Bono, ao Latinoamérica 360, muito obrigado ao Cacau, ao Cultura Leste, à Secretaria de Cultura de São Paulo, muito obrigado à Ana Fima, ao Música e Mercado, obrigado Daniel, obrigado Tiagão, muito obrigado ao Conecta Mais pelo convite, por essa oportunidade que está dando para nós profissionais, criando essa network, trocando todas essas ideias e também passar isso para quem está assistindo, essas expertises brasileiras, europeias, latino-americanas como um todo. Muito obrigado, gente. Valeu demais. Arigatou gozaimashita.